Olá, boa tarde, estamos começando mais um Mundo Brasilcast e hoje a nossa... Desculpa, né, Cleide? Boa tarde. Tudo bem? Já começamos esse mesmo pique. E é que a gente fica meio assim, emocionado em conversar com pessoas que viajam o mundo, né? Exatamente. Então, experiência, né? Conhecimento para passar, a gente vai aprendendo, escutando o outro, né? Eu falo que a gente realiza sonhos escutando a vida de outras pessoas, escutando, né, as vivências de outras pessoas, a experiência que a outra pessoa passou, né? E olha como você que a gente que a gente ouve tantas histórias e isso tem nos feito com que a gente cresça também. Muito, muito. Eu falo assim que cada mulher que senta aqui na frente da gente, né, é uma história linda. Sim. É impactante, gente, impactante. Vocês não têm noção do que representa para nós estarmos de frente para essas mulheres. São mulheres que transformam vidas e hoje vocês vão ter uma escola ambulante aqui, gente, né? Exatamente. Então, sem mais delongas, como dizem os nossos amigos, nós vamos apresentar para vocês a Diane Miranda. E a Diane, ela tem um papel fundamental para todas vocês que querem transformar suas vidas. Quer fazer transição de carreira? Eu acho que é isso. E ela vai poder explicar para a gente. Seja bem-vinda, Diane. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Ziza. Boa tarde, Cleide. Obrigada por esse convite de estar aqui no Mundo Brasilcast. Tão importante realmente a gente compartilhar conhecimento, né? Eu sempre falo que para quem está em cima, a gente puxa para cima e quem está embaixo a gente dá pezinho para levantar para cima, né? E nós mulheres precisamos disso. O mundo precisa de mulheres, cada vez mais mulheres que possam então estar fazendo essa parte da sororidade e conseguir levar todo mundo lá para cima, porque é o nosso lugar, né? É verdade. Exatamente. E, Diane, você tem um papel fundamental, né, dentro do consulado, e a gente gostaria de saber que papel é esse, o que você representa dentro do consulado, conta aqui pra gente. Sim, então, Cleide, bom, a gente está falando de Bélgica, né? Estamos aqui na Bélgica, estamos na Bélgica. Então, fala um pouquinho pra gente, como que você chegou aqui? Como que você caiu? Vou começar um pouquinho aqui e aí a gente passa por essa parte fundamental também do trabalho que eu estou fazendo hoje no consulado. Eu estou aqui na Bélgica já há 3 anos e meio agora, minha segunda vez morando aqui. A primeira vez eu morei aqui entre 2006 e 2010 por questão de trabalho. Fui transferida, eu trabalhava numa empresa francesa e essa empresa me transferiu para cá. Na época, na verdade, eu trabalhava com planejamento tributário internacional. Sei que não parece algo tão interessante, mas eu prometo para vocês que é algo super interessante, porque a gente aprende muito sobre empresas, sobre negócios, então para mim foi algo assim realmente fundamental estar podendo fazer esse trabalho e aprendendo mais, né, com pessoas extraordinárias, vários mentores, e aqui já fica a dica para todo mundo, né, sempre ter um mentor. Eu acho que isso, mentora, é super importante a gente ter pessoas muito mais experientes que a gente e que possam realmente nos mostrar o caminho, né, afinal de contas eu não quero cometer os mesmos erros de repente que várias outras pessoas já cometeram. Eu sempre falo, custa muito menos dinheiro, na verdade, a gente ter mentores que possam nos ajudar mais rápido. Então já fica uma dica aqui. Anotem aí. Anota aqui, porque hoje tem várias hashtags que eu sempre falo, hashtags adicas. Vamos pegar papel e caneta e já vai lá, vamos lá. Então, né, tive vários mentores dentro dessa empresa e no momento eu fiquei grávida do meu 3º filho. E aí a gente falou assim, não, tá na hora de deixar a Bélgica e voltar para o Brasil. Então isso foi 2010, final de 2010, dia 25 de dezembro, na verdade, Natal de 2010, a gente saiu da Bélgica e vamos morar no Rio de Janeiro. Meu marido foi transferido, a gente conseguiu a transferência dele para lá e a gente foi morar lá no Rio de Janeiro. E aí que, na verdade, a gente começa uma história que é muito bacana, que vai representar a vida, na verdade, de muitas mulheres. Porque às vezes a gente está falando aqui de mulheres migrantes, mas a gente muitas vezes esquece também que a vida de uma migrante às vezes representa um retorno, né? E quando você retorna para o seu país, às vezes você fala, vai ser fácil. Não. E não necessariamente. Exato. Né? Porque às vezes o retorno eu acho mais difícil, porque quando você vai para um novo país, você está esperando várias coisas, vai ser difícil, vai ser complicado, você de repente não fala o idioma, não conhece as leis, não tem uma rede ainda de pessoas
pessoas que podem te ajudar e tudo mais. E aí quando você chega no seu país, você fala, não, tá garantido, é o meu país, né? Eu tô em casa. Tô em casa, inclusive, né? Eu tinha feito minha graduação no Brasil, então tudo bem, tava tudo bem. Só para também uma parte muito legal. Eu fiz graduação em Direito no Brasil, depois vim fazer mestrado na França, e uma coisa que sempre as pessoas me falavam, que aí também fica outra dica, já começa. Outra hashtag aí, que é as pessoas falaram, imagina, você nunca vai trabalhar com direito fora do Brasil, porque direito cada país tem o seu. E portanto eu trabalhei, né, dentro de empresas na área internacional, dentro da minha área, e então eu sempre falo, não acredito no que os outros falam. Né? A gente tem que buscar o sim. Vai buscar o sim, que isso não existe aquilo não, você já tem, mas se você buscar, você encontra. Né? Se cada personalidade, né? Vai lá e busca o sim. Então, eu trabalhei aqui na minha área, e aí quando eu volto pro Brasil, eu tava grávida de 5 meses, fui testar o mercado, fui fazer uma entrevista de emprego, né? Obviamente, né? Hoje acho que até pode ser que tá melhorando um pouco o mundo profissional, mas na época, sinceramente, ninguém ia contratar uma mulher grávida de 5 meses. Eu sabia que isso não ia acontecer. Mas eu fui testar o mercado, fui tentar entender. E aí eu vejo uma headhunter que fala pra mim assim, mas você ficou tanto tempo fora, trabalhando fora, você conhece as legislações do Brasil? Você entende de Brasil? Falei assim, meu Deus do céu, me formei na melhor universidade desse país e ela vem me perguntar se eu conheço. Falei assim, nem lá fora me perguntaram isso e aqui dentro estão me perguntando isso. Falei assim, eu acho que não é esse mundo que eu quero. E eu tive a confirmação, na verdade, foi nesse mesmo dia, dessa mesma entrevista, foi quando eu voltei. E na época o Rio estava em reformas, né? Não sei se vocês lembram, teve os Jogos Olímpicos, depois teve, quer dizer, teve primeiro Copa, os Jogos Olímpicos e tal. Então a cidade estava um caos, chovendo. Eu juro pra vocês, eu peguei um ônibus no lugar onde que era, que chama um frescão lá no Rio, que era a entrevista, e que era na Zona Sul, e eu morava na Barra. E aí eu demorei mais de 4 horas pra chegar em casa. Mais de 4 horas pra chegar na minha casa. Sim, tava um caos a cidade, tudo parado e tal. Assim, cara, não vou fazer isso, eu tenho 3 filhos. Assim, óbvio, cada um também, mulheres, cada um é cada um, assim, eu acho que também, uma coisa que também a gente tem que parar de se culpabilizar, não existe a mulher perfeita, não existe o jeito certo de fazer. A Diane, eu coloquei filho no mundo porque eu quero ficar com meus filhos também, não queria deixar na mão de outras pessoas para cuidar, então, eu falei assim, não posso, porque se eu tiver que fazer trajetos assim, onde eu passo tanto tempo no trânsito, onde que ficam os meus filhos em tudo isso? Eu demorei, óbvio, foi um dia muito caótico, mas normalmente 2 horas era algo que as pessoas gastavam, assim, na época. E aí eu falei assim, cara, isso eu não quero pra mim. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Porque eu também não tenho perfil de mulher dona de casa, não sou eu também. Eu sou também essa pessoa 1000 por hora, fazendo um monte de coisa que eu sei que vocês são também. E aí vocês devem compreender. Muito bem. Né? E aí eu falei assim, mas o que eu posso fazer? Eu falei assim, eu acho que eu vou empreender. Né? Dentro de uma lógica também, que eu não sei se é vocês, mas eu não tenho nenhum empreendedor na minha família. Assim, na minha família não vem de empreendedores. Minha família, na verdade... na minha família também. Não veio. E o que eu aprendi ainda, né? Pode até já estar acontecendo com a Ziza, mas essa carinha aqui já tem alguma idade. O que eu aprendi no passado e tal, era que assim, a gente tinha que fazer escola, fazer boas universidades, ter uma ótima carreira dentro de uma empresa, e era isso que era a vida, era isso que a gente tinha que fazer. Então não tinha essa lógica do empreendedorismo. O que era isso? Eu falei assim, acho que eu vou fazer isso aí, né? Mas na minha cabeça era, eu vou ter mais tempo. Tudo bem, gente, todo mundo comete esse erro quando a gente começa a empreender, a gente tem essa ideia. Eu falo, a gente não tem mais tempo, a gente tem mais flexibilidade, verdade, tempo necessariamente, porque a gente vai trabalhar mais horas. A gente vai trabalhar pra caramba, mas eu acho que a gente tem mais flexibilidade, pelo menos, pra trabalhar o nosso dia. E aí, então, eu fui ser empreendedora, aí começa a minha carreira empreendedora. E aí, assim, não vou ficar aqui também com mais delongas, porque é muita coisa, mas só vou pontuando pra vocês. Só pra gente chegar, porque hoje eu estou fazendo o que estou fazendo dentro do consulado, né? Então, aí eu começo a minha primeira empresa, que é uma empresa de consultoria, né? Eu ajudo empresas brasileiras a se instalarem no Brasil e empresas brasileiras a virem pra fora. Então, foi a primeira empresa porque era minha área, né? Era o que eu sabia fazer. Então, eu sempre falo, para aqueles que estão em dúvida quando querem começar a empreender,
comece por algo que você sabe fazer, né? Por algo que você domina, algo que você conheça e algo, obviamente, que você goste, né? Algo que você não tá com trauma de fazer, porque eu vejo também muitas mulheres que estão traumatizadas com trabalho e tal. Então, assim, se você gosta do que você faz e que você sabe fazer, de repente é uma ótima área para começar a empreender. E eu comecei a empreender com essa empresa. E essa empresa, então, e eu sempre tive uma parte também social muito grande. Eu divido a minha vida, né, e em tudo que eu faço, em tudo que eu ensino também hoje, eu divido a vida em 4 quadrantes. Eu, trabalho, família e comunidade. Então, a comunidade, ela tem para mim um papel importante, né? Eu acho que essa lógica que a gente sempre fala do give first, give back, né? Então, assim, vamos oferecer primeiro e para depois receber, mas também para receber tanta coisa linda que a gente recebe do mundo, né? Não sei quem tem aquele parte espiritual, né, e tal, uns vão falar Deus, outros vão falar o universo, não importa o que você diga, mas é o que está na Bíblia, né? O que você planta, você colhe. Então, é aquela troca ali, né? Então eu acho isso muito importante. E aí eu comecei a fazer um trabalho, eu fui vice-presidente da Associação de Mulheres Expatriadas no Rio de Janeiro. Então, tinha mulheres do mundo todo e mulheres que estavam ali também, que é uma coisa, às vezes, que quando a gente vem como imigrante, né, para um país europeu e tudo mais, ou países desenvolvidos no norte, às vezes a gente não imagina, na verdade, que uma mulher europeia ou americana vai passar por muitos problemas do que qualquer outra imigrante vai passar. Ou seja, elas não conseguem achar emprego porque elas não falam o idioma. E vamos combinar que no Brasil não existe empresa que trabalha em inglês. Raríssimas, talvez umas startups hoje em dia trabalham em inglês, mas se não, você tem que falar português. Português também não é uma língua fácil para quem não tem ela como língua materna. É difícil, né? Você não aprende do dia para noite. Exatamente. Nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar com uma americana e ela falou para mim que o idioma que ela achou o idioma mais difícil, porque é muitos verbos. Sim. Ela falou, é muita coisa. Aí eu brincava, gente, para que oxítona, paroxítona, proparoxítona e assim vai, né? Então é muita coisa que envolve o idioma e a gente vê essa dificuldade, né? Para outras pessoas aprender o nosso idioma. Sim. Eu falo que o francês ele tem um pouquinho, ele é meio parecido, o espanhol ele é meio parecido com o português, né? Tem algumas coisinhas ali que se você for olhar é meio parecido. Sim. Agora o português não é parecido nada, cara. Não, é difícil, gente. Para quem não fala o nosso idioma, né, como a gente nativo, realmente é difícil. Então elas chegam lá, não sabem a língua. Então para aprender é complicado. Né? E se elas tivessem que aprender o tupi-guarani, né? A língua. Aí já também é difícil também. Então não tem língua. Outra coisa, quando a gente chega num país novo, é o que eu sempre falo também, uma das coisas que a gente mais precisa é rede. Né? Rede de contatos, rede de pessoas. É o tal do QI que a gente fala no Brasil, né? O QI indica. Porque é isso, um trabalho, na verdade, um trabalho bom, normalmente, você encontra através de relacionamento, através de pessoas que já te conhecem, através de muitas coisas. E, obviamente, você chegando num novo país, que era o caso delas também, elas também não conseguiam achar um emprego por uma rede que não existia, não era uma rede que ela conhecia. Bom, depois tem uma questão também do seu CV, né? E tudo isso, pessoal, vai testando atenção, porque vale para a mesma coisa para quem está chegando aqui, que eu sempre falo. Aí tem o seu CV, tem tal, você vai fazer seu CV, seu currículo, e aí tem um outro problema, na verdade. Por quê? Porque que é a mesma pergunta um pouco que eu tive lá da Headhunter, da recrutadora, né? Às vezes a gente tem essas coisas, né? A gente não sabe falar, mas também em português, né? Acontece. Aí a gente tem que na verdade, ela não entende esse currículo que está na frente dela. Porque é a mesma coisa, bom, que eu falei pra vocês, eu estudei na USP. Então, eu estudei na USP, num currículo lá para um brasileiro, quando ele vê USP, ele fala assim, nossa, legal, né? Universidade boa e tal, bacana. Eu trago aqui USP, faz sentido nenhum pra recrutadora daqui. Ela não tem noção nenhuma. Entendeu? Da mesma forma que se alguém formou aqui em Solivet, ela vai levar isso lá pro Brasil, a recrutadora no Brasil vai olhar Solivet, vai falar, ok, tipo, ok, na cabeça da recrutadora só, ela tem uma graduação, mas não é que ela tem uma graduação top de linha do país onde ela tá, porque as pessoas não têm essa consciência. Então, é algo que também a gente tem que ser estratégico e a gente tem que mostrar isso, principalmente em cartas de recomendação, com cartas de recomendação e motivação. Então, eu sempre falo, pegue o máximo de cartas de recomendação que você pode ter para poder fazer isso. E aí, qual era
E aí elas tinham todo esse problema. E tinha um problema a mais na época, graças a Deus, a grande maioria dos países não tem mais. Alguns ainda tem. Que é o problema que quando você acompanhava alguém, ou acompanha alguém que trabalha, você não tinha automaticamente o direito de trabalhar. Uma empresa também teria que fazer o pedido para você de um visto de trabalho. Também? Não, na Bélgica não mais também. A Bélgica já autoriza hoje quando, por exemplo, seu marido vem, vamos colocar isso, né? Seu marido vem a trabalho, né? A Bélgica autoriza, dá o direito a trabalho para a mulher que acompanha, ou o homem, né? Dependendo se companheiro ou companheira. Então, vai poder ter o direito ao visto de trabalho. No Brasil hoje também é assim, mas na época não era assim, né? Na época você só tinha um visto que chamava, era quase um visto de acompanhante, vamos colocar dessa forma. E aí você não tinha automaticamente o direito ao trabalho. E a gente sabe muito bem quantas empresas, que seja aqui ou que seja lá, estão dispostas a fazer um visto de trabalho para alguém. Né? Então, a mesma complicação, eu sempre falo, a mesma complicação que alguém tinha quando vinha aqui, também tem quando entra no Brasil. Então, eu tinha esse monte de mulheres dessa associação que eu participava, que elas tinham, na verdade, na cabeça delas, elas pensavam assim, vou pro Brasil, fico um ano aprendendo idioma, aproveito também, né, para aproveitar as praias do Rio, né, pra me instalar, e depois já vou achar um emprego. Não era assim, às vezes elas passavam 3, 4, 5 anos sem fazer nada. Ou acabavam justamente entrando em associações como essa, pelo menos para fazer um trabalho voluntário, porque trabalho voluntário poderia fazer. Mas muitas vezes o trabalho voluntário não era na área dela. Então, assim, eram trabalhos basicamente assim: vamos cuidar de crianças em orfanato, dar um curso de inglês ou alguma coisa assim. E aí vem outro problema. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes o problema da migrante não tá nem só quando vai, tá quando volta? Essa mulher voltava 5 anos depois pro país dela e acontecia o quê? Acontecia que ela também ia ter um problema, ela tava fora do mercado durante 5 anos. Aconteceu comigo. Né? 5 anos, a pessoa olha seu CV e fala assim: ok, querida, tudo bem. Eu fiquei 10 anos fora. Você não tá tanto tempo fora, mas o que você fez? Parabéns. Eles já perguntam quando você passa 6 meses fora do mercado de trabalho. Exato. Imagina 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque tem essa diferença. No Brasil tem a carteira de trabalho que você tem ali, ele trabalhou tantos anos registrado na empresa que não sei o quê. Nos Estados Unidos não tem isso, você não tem carteira de trabalho. Sim. Então, quando eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos, que a minha mãe deu câncer, eu resolvi voltar pro Brasil, cara, eu me senti 100% deslocada. 100%. Eu sabe quando você chega em casa e se sente um peso fora d'água? O que eu vou fazer? Onde que vou trabalhar? Aí o que aconteceu? Uma coisa que eu tinha feito faculdade em São Paulo, fiz pós-graduação nos Estados Unidos, que a minha patroa me deu de presente, minha pós, ela me deu de presente, e ela me deu vários cursos na Harvard. O Summer School, sim, que a gente fazia ali nas férias, tinha 2 meses de férias, e ela me deu vários cursos da Summer School na Harvard, que para ela era possível, para mim não. Sim. Mas ela queria, assim, graças a Deus, eu ainda tenho um carinho muito grande por ela, e ela investiu em mim. Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu vi aquele impacto, cara, o que eu vou fazer agora? Eu levei o meu CV numa cidade pequena do interior, né? E aí eu comecei, você acredita que eu entrei em deprê, comecei a chorar. Voltei para casa, eu tenho profissão, eu tenho um currículo maravilhoso e não consigo trabalho. Eu morava no Mato Grosso do Sul, eu fui conseguir trabalho no Amazonas. Meu Deus. Um cara do Amazonas me ligou. Que aí eu comecei a jogar, e falei, eu não vou, porque eu senti não vou. E aí o que eu fiz? Fui empreender. Montei uma empresa para mim e a outra tudo começou. É isso. Aí o empreendedorismo acaba sendo, na verdade, a resposta para muitas de nós. Para muitas de nós, exatamente. E aí, para essas mulheres, né, na época ainda não ensinei ainda essas mulheres a empreender, que hoje é um caso diferente do que eu faço. Mas na época, então, eu percebi que elas tinham esse problema. Eu falei, bom, na minha pequena escala, o que eu posso fazer? Eu já tinha vontade de criar um produto, um projeto social, na verdade, um projeto social para ajudar mulheres em comunidades do Rio de Janeiro a empreenderem. Então,
Eu falei assim, puxa, legal, então eu vou ensinar essas mulheres das comunidades a criarem seus pequenos negócios e ao mesmo tempo eu vou pegar essas mulheres expatriadas como business coaching dessas outras mulheres na área que elas conhecem. Então, sei lá, marketing, finanças ou alguma coisa. Ou me ajudar no projeto mesmo, na organização do projeto. E foi isso que eu fiz por algum tempo e foi super legal, porque muitas delas depois colocaram justamente no currículo que elas tiveram esse projeto, que trabalharam no projeto. E aí não importa, você coloca o seu currículo, não importa se você ganhava, recebia ou não, você estava no projeto onde você dava assessoria de marketing. Pronto, tá no seu currículo isso. Né? Então, foi dessa forma, eu sempre gostei muito de trabalhar e aí começa meu mundo também com as mulheres. Daí eu tive um espaço de coworking em convivência familiar. Que delícia. Era maravilhoso enquanto ideia, enquanto o negócio zerado, péssimo. Não abra um negócio de espaço de coworking em convivência familiar para mulheres. O business model não é tão bom assim. E aí eu fui entrando, acabamos mudando de cidade, fomos para o interior de São Paulo. E chegando no interior de São Paulo, comecei também a continuar trabalhando com mulheres, fui trabalhar com mulheres de assentamentos. Tem muito no Brasil. Tem bastante. Hoje não tanto, né? E foi um alto aprendizado também, porque era uma outra realidade que eu não conhecia. E eu adoro, sou super curiosa, adoro conhecer pessoas e as realidades de cada um. E aí eu trabalhava para uma universidade, onde eu fazia toda a parte internacional, coordenação de internacionalização e mobilidade internacional da universidade, e ao mesmo tempo comecei a desenvolver projetos empreendedores para essa universidade. E também participar muito de ecossistema empreendedor de startup, tecnologia, startup weekends e tudo mais. E daí surgiu a ideia de investir numa escola de robótica e programação para crianças, que é o meu último negócio no Brasil. Tá? E aí depois, então, isso vem a pandemia, né? Vem eu falo bendita, vamos falar bendita porque a gente tem que em tudo dar graças, né? Então vamos levar por esse sentido. Mas claro, a gente sabe que foi muito difícil, infelizmente, né? Sentimentos, né? Todos aqueles que perdemos os seus. E, então, assim, foi um momento difícil, mas nesse momento também acabou uma janela de oportunidade se abrindo. Meu marido foi transferido para cá novamente, para a Bélgica, então a gente volta para a Bélgica, que já era um projeto de família de qualquer forma, porque a ida para o Brasil era para a infância dos nossos filhos serem no Brasil, para eles ganharem em confiança, amor da família e tudo mais, que eu acho que isso na parte da infância é muito importante. E o retorno estava previsto, porque eu acho que agora é o momento deles se abrirem para o mundo, conhecerem outras nacionalidades, e isso eu sempre falo, a Bélgica é perfeita, né? Em termos de diversidade, aqui é muito bacana. Então, vindo para a Bélgica, eu acabei fazendo finalmente o mestrado dos meus sonhos, que era o mestrado em estudos de gênero, porque eu sempre trabalhei muito com mulheres, então essa parte mesmo de trabalhar pela igualdade entre homens e mulheres sempre foi um ponto muito chave em tudo que eu faço. E acabei também entrando em vários outros projetos, e agora eu estou com 2 projetos bem claros. Um é o EMUB, que agora eu vou entrar para vocês conversar um pouquinho, explicar o que é o EMUB, e o outro é um novo negócio que eu estou abrindo, que vai ser logo em breve, eu posso até voltar a contar para vocês. Volta mesmo. Mas então, vamos lá, EMUB. Quem criou o EMUB? Então vamos lá, o que é o EMUB primeiro? Né? O EMUB é o Espaço da Mulher Brasileira. Então é um espaço, na verdade, que existe em alguns consulados do Brasil no mundo. E nós estamos aí da lista, né, de consulados agraciados em ter esse espaço. Esse espaço, então, ele vem com serviços, né, que são oferecidos para todas mulheres brasileiras. Então, assim, na verdade... Não importa se são legais ou ilegais, não importa quanto tempo você está aqui, não importa. Se você é brasileira... Diana, desculpa te interromper, mas tem aquele tabu das pessoas, como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes. Sim. Aquele tabu das pessoas que acham, eu sou ilegal, eu não posso entrar dentro do consulado. Sim. Não, gente, olha, se tem um lugar que você pode e deve entrar, é o consulado. Porque os consulados, ele representam o seu país fora do Brasil. Então, na verdade, o consulado é o Brasil. Né? É o Brasil. Então, ali é o seu lugar. Então, se você tem, assim, qualquer problema, qualquer dúvida,
não deixe de ir até o consulado, não deixe de, às vezes, até ligar para o consulado. Realmente é o local onde você tem que se sentir seguro, né? E que eu acho muito legal agora com essa questão do espaço é que está, inclusive, porque são 4 tipos de serviços. Então, são serviços hoje muito específicos realmente para a realidade da mulher. Então, quais são eles? Primeiro é o serviço jurídico. Tá? Então, você tem uma dúvida, sei lá, eu vou assinar um contrato de locação, mas tô achando que a pessoa aqui tá tentando me enrolar nesse contrato, né? Tá me falando que eu tenho que pagar uma calção de 6 meses, mas me falaram que aqui na Bélgica é de 3. Não tô achando isso legal. Marca uma consultoria jurídica, né? E é gratuito? Né? São todos os serviços, esses 4 serviços são gratuitos para toda mulher brasileira. E é de fácil acesso? Fácil acesso. A única coisa que você tem que fazer é mandar o e-mail pro e-mail do EMUB, que depois a gente pode passar para vocês, aí vocês podem deixar na legenda, tá? E a única coisa que vocês têm que mandar um e-mail falando assim, olha, eu sou tal pessoa, né, sou a Diane, e gostaria de ter uma consultoria jurídica, psicológica, social ou profissional. E a pessoa, então, vai te responder e vai falar assim, olha, temos tal dia, tal horário, e a única coisa que você vai ter que fornecer é o seu documento provando que você é brasileira, né? Então, é muito, realmente, assim, é simples, e eu quero realmente, reforça, realmente para todas as mulheres brasileiras que estão aqui. Então, vamos lá, então eu vou falar dos serviços, né, como eu falei, serviço jurídico, estou com um problema jurídico, como que eu faço reagrupamento familiar? Serviço jurídico, é uma questão jurídica, então eu posso ir lá no serviço jurídico. Agora, tem também a ajuda, que isso também, gente, a gente está no mundo, a gente só fala de saúde mental. Então, estou passando uma dificuldade, está difícil, e às vezes pode ser por uma questão mesmo, assim, financeira, você não tem condições de repente. Ou até mesmo porque a pessoa chega aqui e se sente muito sozinha e entra naquela, né? Naquela vibe de tristeza, de depressão. Sim, isso acontece muito, solidão, né? Justamente. Então, assim, saibam que o consulado tem esse serviço, né, psicológico. E aí fica também, já deixo também, porque esse serviço, tanto jurídico e psicológico, é um serviço que já existe há mais tempo, e esse realmente é um serviço que também para homens e mulheres, tá? Então deixa aqui que não é só do EMUB, é um serviço que existe tanto para homens e para mulheres, que é um serviço que já existe há alguns anos já no consulado. E o EMUB, além desses 2 serviços para as mulheres, ele colocou mais 2 serviços aí só para mulheres, que é também todo relacionado à parte social. Né? Então a parte social vai ser relacionado, pode ser em relação não sei, às vezes uma pessoa está sofrendo algum tipo de abuso, né, de repente familiar, né, doméstico, alguma coisa assim, pode ir até lá e pode ter essa ajuda, a pessoa vai te explicar quais são os seus direitos, né, de repente você quer pensa num divórcio, não sei, e aí tem a questão dos filhos, não sei, tem várias coisas que pode cair dentro dessa questão, às vezes é uma questão mesmo financeira, eu não tenho onde morar, eu não sei como que eu faço, cansei da Bélgica, eu quero voltar para o Brasil, né, posso pedir alguma ajuda para o governo belga para poder voltar para o Brasil, então tudo isso as pessoas podem estar auxiliando. E o 4º ponto, que é aí onde eu faço, né, eu sou responsável pela parte, né, pela consultoria profissional para as mulheres, então todos os outros são outros profissionais, obviamente, cada um especialista na sua área. Então o meu serviço é o serviço profissional. E aí o que entra no serviço profissional? Então tudo que é relacionado realmente à questão profissional de uma mulher, que vai desde a mulher que quer realmente continuar a sua carreira. Então imagine que você chegou aqui e você gostaria, por exemplo, primeiro fazer a equivalência do diploma. Meu diploma pode ter equivalência aqui ou não, né? Como que eu faço essa equivalência? Mas eu moro em Flandres, mas eu moro na Bélgica, eu moro na Valônia. Onde que eu tenho que ir em cada lugar desse? Porque isso a gente também não pode esquecer, né? A Bélgica, todas essas questões regionais, normalmente cada região que você mora são órgãos do governo diferente onde você tem que ir. Então, pode ser também, Ediane, olha, você pode dar uma olhada no meu CV? Porque eu já mandei para vários lugares e não está dando certo. Você pode ler minha carta de motivação? A gente pode ler, pode fazer e tudo mais. Inclusive, logo em breve a gente vai lançar alguns workshops também, porque aí a gente faz em grupo juntas a carta de motivação, o CV e tudo mais. Mas, por enquanto, é um atendimento individual, que isso também é muito legal. Então, assim, vocês têm normalmente
normalmente é um atendimento que eu faço em 1 hora e depois eu mando um relatório para a pessoa de todo o atendimento que a gente fez, do que a gente conversou, até mesmo para ser uma conversa assim, muito que nem a gente está tendo aqui, para a pessoa não ficar lá, tendo que anotar tudo que eu estou falando, falo, não, depois eu vou te mandar isso tudo no relatório, então não fique aí, né, querendo anotar tudo, e não prestando atenção no que a gente está conversando, porque eu realmente quero entender quem é você e o que a gente pode fazer junto. Porque às vezes a pessoa chega com uma necessidade e quando a gente conversa, a gente vê que na verdade é outra coisa do que ela precisa, né? Então muitas pessoas às vezes chegam só pra mim e falam assim, eu queria fazer equivalência do meu diploma, e quando na verdade a gente vai descobrir é uma outra coisa realmente que essa pessoa tá buscando. Então, tanto essa parte profissional, qual o melhor lugar... Mas mesmo a pessoa sendo ilegal, ela pode estar fazendo equivalência do diploma? A equivalência, na verdade, do diploma não tem necessariamente a ver onde que você está, né? Porque você pode até tentar a equivalência estando no Brasil até. Mas depois, na verdade, mas a questão toda é onde você vai utilizar isso. E não são todos os diplomas que você vai conseguir a equivalência, né? E eu falo, e só vale a pena realmente porque você tem que imaginar... Vamos lá, deixa eu dar um passo atrás. Na verdade, existem 3 formas de fazer uma equivalência aqui. Então, você tem uma primeira equivalência que você pode fazer, que é eu vou colocar entre aspas aqui equivalência, porque não é uma equivalência. É, na verdade, quando você vai fazer, por exemplo, você tem uma graduação no Brasil, você quer fazer mestrado aqui, você tem que ir diretamente na universidade. Entendeu? É a universidade que vai dizer, não, esse diploma tá ok, e a gente vai deixá-la continuar para fazer graduação, mestrado aqui na Bélgica. Então, não é que seu diploma vai estar equivalente, mas você vai poder dar continuidade aos seus estudos e depois você vai ter um diploma equivalente aqui, você vai ter um diploma daqui, você vai ter um master daqui, então tá tudo ok. E aí, tem, só que obviamente, né, quando eu falo diploma equivalente, aí você tem o master, mas não quer dizer, por exemplo, fiz medicina, fiz um mestrado em medicina aqui e vou poder exercer como médico. Não é assim que funciona, né? Então, da mesma forma, quando a pessoa por exemplo, ele é um médico aqui na Bélgica, né, igual vai pro Brasil, chega lá e não vai poder exercer a profissão dele, né, sem... Ele tem que passar o revalida no Brasil, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que lembrar que, na verdade, às vezes a gente acha que a gente passa certas coisas aqui, mas sempre existe questão de reciprocidade. Uma dúvida minha. Geralmente, eu vejo que tem muitas profissionais da área da estética e elas fazem muita formação no Brasil, se tratando de biomédica, estética avançada, alguma coisa assim. Esse certificado do Brasil, essa formação que seja online, que eu percebo também que tem algumas profissionais que fazem de forma online, alguma graduação ou pós-graduação no Brasil na área específica da saúde ou da estética avançada, é válido para cá? Na verdade, aí não é aí são cursos livres, né? A equivalência... Não, mas no caso não seria nem cursos livres, de faculdade. Então, aí a graduação, né? Eles vão, na verdade, conseguir, você vai conseguir fazer a equivalência de 3 tipos de diplomas, ou é a graduação, é o seu mestrado ou o seu doutorado. Ou o secundário também, você pode também fazer equivalência do seu diploma secundário. Então, são esses os diplomas que você vai fazer. Agora, porque lá no Brasil a gente tem aquela coisa da especialização. Aqui não existe especialização. E normalmente você não vai conseguir colocar ela como um mestrado, porque uma especialização você não tem as horas que requer para se validar no mestrado. E a outra coisa, quando você vai fazer uma equivalência, na verdade, você tem que mostrar toda a grade curricular que você estudou, as horas e todo, na verdade, em cada matéria, o que você estudou em cada matéria. Porque eles vão tentar achar um curso que seja realmente equivalente. Porque se não existir esse curso equivalente na Bélgica, eles não vão te dar uma equivalência. Então tem que ter um curso que seja mais ou menos as mesmas matérias, que seja as mesmas coisas, com a mesma carga horária. Então tudo isso tem que existir. Vale, né? Agora, para o pessoal da área estética, o que eu sempre falo, existem outras que na verdade são outras soluções. Né? Que é passar o Grand Jury, que muitas pessoas conhecem, que é você, na verdade, ter essa competência, né? E eles vão fazer o que eles chamam de validação de competências. Então, ele vai validar uma competência que você tem. Você não vai estar com o seu diploma de biomédica aqui validado se você fizer isso, não é isso. Você vai validar apenas uma competência, de repente, sei lá, de estética. Né? Então, de repente, essa parte você consegue validar por validação de competências. E aí é uma outra coisa. E aí é uma
várias formas que você pode fazer. Então, você pode fazer continuar os estudos, porque é a universidade que vai fazer equivalência, entre aspas. Se você quer trabalhar, aí você realmente precisa fazer equivalência do seu diploma, e aí também tem duas coisas, tem dois jeitos de fazer equivalência disso. Você tem uma equivalência que eles chamam de grado, de nível, e você tem uma equivalência realmente específica do seu diploma. Por exemplo, eu tenho um diploma de Direito. Eu nunca vou conseguir fazer equivalência do meu diploma de Direito aqui na Bélgica. Por quê? Porque a minha grade nunca vai bater com a grade da Bélgica, né? Eu estudei Direito Constitucional Brasileiro, estudei Direito Comercial Brasileiro, e aqui estudar Direito Constitucional belga, Direito Comercial belga. Então, não vai ser equivalente, né? O que a gente estudou não vai ser equivalente. Só que eu tenho a equivalência que eles chamam, que é uma equivalência de nível. Ou seja, eu fui lá e falei para eles assim, olha, eu tenho diploma, eu sou uma pessoa diplomada, eu tenho graduação, eu tenho 2 mestrados na França, e eu quero que vocês pelo menos me reconheçam que eu tenho esse nível de estudos, entendeu? E aí isso também eles reconhecem. E aí você pode falar assim, Jane, mas por que é interessante você reconhecer o nível de estudos? Porque, por exemplo, existem muitas funções, principalmente em cargos que você quer trabalhar em organismos públicos, que eles pedem que você tenha um nível de estudos de master. Né? Então, para esses, eu não preciso ter equivalência específica. Por exemplo, sei lá, eu vou buscar um emprego de Project Manager num órgão do governo. Né? Então, lá ele vai falar, não, você precisa ter um nível de Master. Então, quer dizer, não importa o diploma que eu tenho, eu preciso só ter esse nível. Então, hoje eu tenho essa equivalência de nível. Então, eu posso também aplicar para esse tipo de emprego. Né? Então, eu não posso exercer atividade de advogada aqui, porque eu não sou advogada na Bélgica, mas eu posso falar que eu tenho um nível de mestrado aqui na Bélgica. Então, são algumas coisas, e aí depois você tem outras possibilidades. Você pode tentar fazer uma formação extra que vai te dar ainda mais créditos para te ajudar a complementar, de repente. Que tipo de formação, mais ou menos, de daria assim? Existem várias, na verdade, para quem tá. Mas aí a gente entra, e aí a gente entra também. Aí tem sim uma questão, eu estou legal no país, sim, mas aí é uma questão do país. Né? Por exemplo, para você fazer parte de um organismo de promoção social, você está inscrita na Actiris, está inscrita no Forré, né? Para quem não sabe, são os organismos, digamos, de busca de empregos aqui na Bélgica. Né? Então, para você estar inscrita nesses lugares, você tem que estar legal no país. Né? Porque uma vez inscrita, você tem direito não sair, gente. Se você está inscrita na Actiris para ser demandeur d'emploi ou em algum forré, em algum organismo assim, tem zilhares de informações gratuitas que você pode fazer em várias áreas. A gente deixando ali o seu contato ali, e se a pessoa marcar com você vai explicar tudo isso para ela pessoalmente. No caso dela, individual. Porque aí que tá, às vezes o caso dela eu quero ser uma profissional, mas eu tenho muitas mulheres que vêm também onde eu quero criar um negócio. Então isso também tá dentro da minha alçada. Então assim, quero criar um negócio. Tô legal? Não tô legal? Não importa, porque se eu tô legal, ok, então o que a gente pode fazer? Vamos tentar, você tem um plano aí estruturado que a gente pode tentar uma carta profissional? Não tem? Tô legal? Já posso então criar um negócio, mas no que você vai criar? Você tem alguma ideia? Você já criou negócios? Então assim, e aí negócios abre também toda uma parte. Pode ser, às vezes eu tenho mulheres que chegam lá pra mim e falam assim, não, gente, eu já tenho um negócio, só que eu queria que você me ajudasse a vender mais. Porque eu não estou vendendo da forma como gostaria. Eu gostaria que você me ajudasse a criar um planejamento comercial. Ok, vamos criar um planejamento comercial. Diane, eu não estou entendendo nada das finanças aqui da Bélgica. O meu contador fala para mim que eu tenho que pagar tanto de imposto, mas eu não sei por que eu tenho que pagar isso. Não, vamos abrir as suas finanças, vamos ver junto o seu plano financeiro e entender um pouquinho o que está acontecendo. Então, assim, pode ser realmente N questões relacionadas à sua necessidade empreendedora aqui na Bélgica. Tanto na área de criação, quanto na área de crescimento do seu negócio. Vamos lá, maravilha, hein? E vai ser maravilha. Eu fico esperando vocês. A gente pode ir junto, mas a primeira hora é sua, a segunda pode ser minha, assim. Já vamos marcar. Gente, muito interessante, né? Eu tô falando que a gente aprende muito, cara. A gente aprende muito com essas mulheres. E não é genial ter um serviço deles? Meu Deus, sinceramente, gente, assim, olha, e isso a gente tem que às vezes falar, às vezes a gente tem, eu sempre falo, brasileiro a gente às vezes tem síndrome de vira-lata, né? Sim. Como se tudo no Brasil. Mas não, eu queria
vai lá, queria ver, vai lá, procura um consulado que dá esse serviço para as mulheres. Não, e o que me deixa assim impactada é porque a gente, né, eu e a Cleide, a gente tá no meio de todo mundo, né? Sim. A gente não sabia desse MUP, cara. Então, e aí assim, e eu fiz informações que exatamente de tudo isso que você está fazendo. Então, é uma coisa que eu falo assim, é essencial. É essencial, tá aqui o nosso convite para você, Diane. Não, a Jane falando, parece que ela tá mostrando pra gente um banquete de informação. É a primeira vez. Eu tô aqui, ó, querendo comer tudo. Olha com a mãozinha aqui, meu Deus, olha quanta informação ela tá dando pra gente. Coisa que você, eu particularmente, já tentei buscar. E a gente vê assim, bateu na parede. E tá ali na frente da gente. Olha aí. Outro dia eu recebi uma menina, eu achei tão bonitinha, 19 anos, assim, e ainda, né, com muita coisa pela frente, e ela chegou pra mim, porque eu quero fazer estética, né? Que legal, vamos lá, porque eu acho que a área é super interessante, né? E eu falo, emprego na área de estética a vida inteira, né? Porque mulher querendo ficar e homem querendo ficar bonito, isso vai sempre existir, né? E tá evoluindo cada vez mais, né? Porque antes o homem ficava genial. Hoje. E aí, quase no finalzinho da nossa entrevista, ela falou assim, então, mas assim, curiosidade, de faculdade, assim, e psicologia. Aí eu falei assim, por que você tá me perguntando? Ela falou assim, porque meu sonho sempre foi fazer psicologia. Eu falei, mas por que você não falou que era estética? Ela falou assim, não, porque quando eu vim aqui, eu fui conversar com uma pessoa que ela me falou que eu nunca ia poder fazer psicologia. Mas, gente... Aí eu falei assim... Eu falei pra ela, primeira coisa, não aceite não de ninguém na sua vida, entendeu? Vai até a última informação que você puder, bate na porta da universidade, mas não aceite não. Sonho dividido é sonho roubado. Né? Então, assim, se você tá com... Fica aí também, né? Se você tá com esse pensamento, assim, já me falaram que não dá, pode ser que realmente não dê, mas será que a gente, às vezes, porque quando a gente não consegue entrar pela porta, a gente entra pela janela, né, pessoal? Então, será que não tem outro jeito de entrar? Será que não tem alguma outra coisa que eu posso contornar, que eu posso fazer primeiro para depois chegar nessa opção? Né? Então, assim, tem várias formas de conquistar o que a gente quer. E é para isso que a gente está lá, para auxiliar a abrir um pouco a cabeça e ver todas as possibilidades que pode ter para você que está aqui no Brasil e quer continuar uma carreira profissional de sucesso. Fala pra gente o e-mail para entrar em contato com você. Gente do céu, porque eu sei nunca de cor, eles vão me matar. É porque é emub.gov. Sabe aqueles e-mails? Eu sei. Mas aí depois você pode passar pra mim, a gente vai deixar aqui, gente, pra vocês, escrito aqui na legenda, o e-mail da Emub. Procurem, gente. Pra procurar, porque nós estamos impactados. Eu coloquei a mão, vocês viram que eu não falo muito, eu tô com a mãozinha no colo. Exatamente. Eu tô com a mão no colo. E querendo fazer mais perguntas, porque vai ser que nosso tempo tá restrito. A gente tem uma lista de... Nós vamos ter um segundo podcast com a Diane aqui, gente. Vocês podem escrever aí. Nós vamos ter um segundo podcast para falar, Diane, incrível, impactada, porque não é só empreender, né? É levar para milhares. Eu falei que muda vidas, né? É algo assim que transforma, né? E eu falo para você com todas as letras, eu não tinha noção. E olha que eu já encontrei você em várias coisas, nós já conversamos sobre várias coisas, e eu não tinha noção da grandiosidade que é esse projeto. Não, o projeto realmente está acessível a todas nós, né? Acessível a todas as mulheres. E outra coisa, não é porque assim, eu peguei um rendezvous, né, pro profissional, que eu não posso pegar no psicológico. Se você tiver lá pergunta para fazer para todos, faça para todos. Aproveite, porque quando que você tem profissionais especialistas numa determinada área, nem que seja só para te dar as primeiras ideias e depois realmente você contrata alguém especialista para te, né, sei lá, não sei, mas pelo menos para tirar as primeiras dúvidas. É excelente para você, porque você vai lá e o serviço gratuito. O meu atendimento é às terças-feiras de manhã, então normalmente eles vão propor algum horário às terças-feiras de manhã. E só às terças-feiras. O meu atendimento é às terças, porque cada serviço acaba sendo num dia diferente. Obviamente que se você tiver a gente dá preferência para o atendimento presencial, tá? Mas obviamente, a Diane, eu moro eu já tive casos assim, a pessoa morava
numa região do Flandres bem afastada e que ela trabalhava, ela não podia não faltar no trabalho. Então, assim, ela fez a entrevista comigo do banheiro do lugar onde ela trabalhava, entendeu? Assim, mas estávamos ali presentes e ajudando ela a dar o próximo passo dentro da carreira dela. Então, é importante. Óbvio que a preferência até é muito mais legal, né? Nossa, a gente tá aqui. Então, mas obviamente, se você não tem condições, né? E é só uma horinha também, né? Então, normalmente, eu acabo assim, porque em uma hora a gente faz bastante coisa, né? Mas, obviamente, se tiver precisar um tempo maior, e também não é que você só tem direito a uma hora, né? Então, vamos supor, Diane, hoje eu quero só trabalhar comercial. No trabalho comercial, você volta no outro dia, a gente faz uma outra coisa. Olha só, então, mais uma oportunidade não é que você tem só um dia que você vai poder usar, não. Se você precisar ter uma continuidade dentro do atendimento, você vai ter uma continuidade. Tudo gratuito. Olha só. Gente. É palmas pro perfume. Palmas pro perfume. Merece. Incrível. Cleide, eu não sei você, mas eu tô aqui querendo fazer. Não, eu queria na minha mente já veio tantas pessoas que a gente já conversou, Diane, buscando informações que a gente tenta buscar onde que ela vai encontrar essas informações. Sim. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha e ela tá assim, com um pé para abrir um espaço aqui e ela perguntando para mim se eu sabia onde que ela poderia encontrar uma forma de colocar isso de forma prática, né? De trazer a graduação dela do Brasil, de fazer tudo direitinho aqui. Olha a resposta. Sem MUB. Fala para ela pegar um horário. Não, eu já estava aqui pensando, eu vou sair daqui e já vou mandar, eu vou pegar o e-mail e já vou mandar para ela, porque vai ser essencial isso para ela. Sim, não, E ela é legalizada aqui, ela é uma profissional incrível, vai ser incrível para ela. Incrível. Não, eu tenho certeza que tem um monte de mulheres e às vezes não sabem disso. Que não sabe que tem esse serviço, né? A gente, assim, tenta compartilhar nos grupos, né, de Facebook, nos grupos de WhatsApp, no próprio site, no próprio Instagram do consulado, tem a informação. Mas a maioria das pessoas, eu falo que a preguiça de ler, cara, a preguiça de ler é muito grande. Eu falo que a era digital ela tem um problema muito sério. A pessoa, talvez você coloca num grupo, tem mais 60 informações assim. Sim, a concorrência. Um vai colocando uma coisa em cima do outro. Eu falo que tem que ter um grupo específico. Até te dou uma dica aí. Vamos abrir um grupo só do EMUB. Só de coisas que vai trazer essa. Vamos legitimizar esse EMUB para todo mundo ter acesso. Sim. É muito importante isso, muito importante. Vou levar para o consulado aí, né? A gente não pode ficar nada com o nome deles, exatamente, né? Vou levar para o consulado aí, não criar um grupo com o nome EMUB, mas criar alguma coisa ali, porque aí, e deixar frisado, gente, aqui dentro é só a respeito de informações, porque eu falo assim que muitas vezes a gente tem a preguiça, porque tem gente que entra em grupos, né? E começa a bater papo dentro do grupo, gente. Sim, ou mandar propaganda também. E propaganda. E muitas, né? Muitas. E assim, não adianta ficar mandando propaganda a cada 5 segundos, né? Eu vejo, eu tô num grupo que eu vejo a mesma foto, a mesma propaganda há 3 anos. Não tem outra foto, não tem outra propaganda. É cansativo pros olhos. Sim, né? Deixa eu só deixar uma precisão aqui que acho que é importante precisar de uma coisa, é que vocês, como vocês são Mundo Brasil Cast, não é só para Bélgica, vai para bastante lugar. Lembrando que, na verdade, como o consulado, né, aqui do Brasil é consulado do Brasil para Bélgica e Luxemburgo, então esse serviço é aberto também, esse EMUB também é para as mulheres que estão em Luxemburgo. Olha que então esse serviço, se você está em Luxemburgo, pode mandar um e-mail também para o consulado e pedir atendimento. Óbvio que a gente, né, vai abrir a exceção, não precisa vir até aqui em Bruxelas porque o atendimento vai ser um atendimento remoto, ou também mandem muitos e-mails, porque se a gente percebe que tem muita necessidade, por que não a gente ir até vocês também? Então, assim, a gente só precisa ter, né, essas pessoas. Vou falar uma coisa pra vocês que me deixou muito triste semana passada. Minha terça-feira passada não tinha ninguém. Meu Deus. Eu poderia ter ido lá. Se a gente soubesse. Minha terça-feira passada eu não tive ninguém. E isso me deixa muito triste, porque eu vejo tantas mulheres
mulheres precisando e a agenda vazia. Não, e o que, assim, a Jane, que me deixa mais impactada ainda, que a gente vem conversando já há quase um ano, né? Que a gente vem conversando. E eu falei pra Cleide, Cleide, eu vou chamar a Jane, porque ela eu conheci ela no evento e ela tem algo que vai, não sei, é diferente. Ela trabalha assim. Ela falou, manda, traz ela lá. E nessa hora eu falo de Deus mesmo. E a gente entrevistou tanta gente aqui que tem essa dificuldade e sabe, que não sabe do EMUV. Então, assim, por isso quando você me convidou e a gente tava com aquela dificuldade de achar um dia, um horário, e quando você falou, não, liberou o horário, eu falei, não, eu tenho que ir porque o EMUV não pode ficar vazio. Não pode, entendeu? Porque eu sei que tem muita gente precisando desse tipo de informação e que a informação tá ali, não é nem só informação, é um processo de mentoring, de coaching mesmo, sabe? Que eu faço individual com as pessoas. Você recebe um relatório depois, com passo a passo, que você tem que fazer os next steps pra você, porque eu também sou super organizada. Então, você recebe lá um relatório falando do seu histórico, falando dentro do seu histórico quais são os conselhos que a gente coloca, quais são os next steps que você pode tomar dentro da sua carreira. Então, é um trabalho muito bem feito por todos nós que estamos lá. E deixa eu te fazer uma pergunta, né, Gina? Se, isso é uma possibilidade, se, vamos supor que a gente encontra um espaço e convida ali 30, 40 mulheres. Você poderia ir lá falar para essas 40 mulheres a respeito do EMUV? Sim, com certeza. Sério? Sem dúvida. Olha aí. Sem dúvida. Qualquer lugar que vocês quiserem, eu posso te falar com relação ao EMUV. Inclusive, o que a gente está, como eu falei para vocês, o próximo que a gente está se organizando é para fazer workshops também. Porque às vezes a pessoa não quer só um atendimento individual, né? Às vezes, assim, então assim, a gente está programando um workshop de modelo de negócios para quem é empreendedora, também um workshop mais relacionado à questão das vendas para quem é empreendedora. E para quem está buscando emprego, a gente vai fazer um workshop de equivalência e um workshop de fazer CV e carta de motivação. Então, assim, para fazermos juntas, todas as mulheres lá, cada um lá, leva seu laptop, leva seu computador, se não tem problema, a gente dá um jeito, a gente vê o que a gente faz e vamos lá, vamos fazer juntas. Pessoal, ó, primeira coisa que vocês têm que ter lá no seu CV é isso, vamos colocar todo mundo para sair com alguma coisa pronta, porque aí eu vejo também que esse é um grande problema, eu acho que hoje em dia, né? A gente tem tanta informação, tanta informação e tudo mais, só que as pessoas não colocam em prática. Né? E informação e formação sem colocar em prática é sem ação, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada. A pessoa fala reação, né? Porque se você tem, né? Você faz tudo aquilo e você não né? Você está voltando naquilo que você está. Igual fala que a pessoa que planeja, não sai daquilo, nunca sai daqui, né? Então, não vai resolver, né? Sim. Gente, é incrível, né? Mas tira mais uma dúvida. A pessoa, o jovem, principalmente, que está aqui, que ele fez um MBA no Brasil, então não é válido para cá, para a Bélgica? Vamos lá, eu acho que tem duas coisas, a resposta pode ser em duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, eu tenho um MBA mesmo na área de Business Administration e não é uma coisa que você precisa necessariamente validar se você não quer trabalhar numa Big Corp, uma empresa grande, uma multinacional, e essas empresas multinacionais não necessariamente vão pedir para você a validação do seu diploma, entendeu? Na verdade, o que ela quer saber é se você tem experiência, né? Você trabalhou vários anos, você tem experiência, você sabe fazer o que você está me falando que você sabe fazer. Então, nesse sentido, né, o diploma ele é só importante para na hora de você tirar o visto, porque na hora de tirar o visto de trabalho vai ter você tem que mostrar que você é uma pessoa competente, por isso que eles estão te contratando e tudo mais, aí a Bélgica dá um visto de trabalho. Mas a equivalência nesse sentido não seria nem tão necessária assim. Agora, sim, eu quero validar o MBA. O problema do MBA é que hoje no Brasil tem MBA de tudo, de todos os jeitos e de todas as cargas horárias e tudo mais. A única coisa que você tem que certificar na hora de tentar validar, não falo sim e não falo não, é que, como eu falei, tem que ter o mesmo nível de carga horária, né, do mesmo tipo de MBA que existe aqui e as mesmas matérias com a mesma ementa. Sim. Né?
Então, é isso que é importante ver. Eu não falo que é possível ou não é possível, porque isso vai depender realmente do que você fez lá no Brasil. Porque agora, você fez, sei lá, um MBA online de 30 horas. Não, isso não é MBA. Né? Então... Qual que é a mínima carga horária? Então, eles falam que por créditos, né? Então, dependendo, tem um MBA de 120, de 300, tem várias formas aí de pensar, né? Porque tem um Master também que são 2 anos, aqui na Bélgica são 2 anos o Master, né? E esse tem o Master Advanced de 1. Mas vem que a gente conversa. Eu acho que é o fim do recado aí. Sim, exato. Então, porque acho que é uma coisa, às vezes, tem que ser uma análise bem específica mesmo da situação de cada um, depende de profissão, depende de coisa. Então, Diana, eu prometo pra você que as suas terças-feiras agora vão ser bem lotadas. Exato, dependendo de nós, hein? Dependendo do mundo do Brasil, essa agenda vai ficar lotada. Excelente. Gente, nós queremos te agradecer, Diana, por esse tempo que você nos concedeu aí desse aprendizado tão grande, né, de tirar várias dúvidas aí, e essa oportunidade de mostrar para as mulheres, tanto legais como ilegais, que elas têm um lugar onde elas podem se informar, ser acolhidas. Sim. Né? A gente está tentando cada dia mais mostrar que nós não estamos no escuro, cara. Tem muitas janelas e muitas portas abertas e muita luz. Sim. Né? Que a gente pode buscar esse lugar. E tem muitas pessoas, assim como você, como várias outras pessoas aqui, que têm um espaço para te ensinar, né? Você não está sozinha. Não. Então é interessante. E tem muitos jovens também que já estão documentados e que estão perdidos sem saber o que fazem. Nossa, a gente tem uma amiga em comum que ela, Cleide, eu não sei o que eu faço. E ela está na limpeza, mas o que ela sabe que ela não quer é continuar na limpeza. Sim. Mas ela é uma jovem super determinada, muito inteligente, mas está perdida no que ela vai fazer. Se ela empreende, se ela vai para o mercado de trabalho, se ela vai estudar. Isso porque ela está legal e ela já fala um pouco francês, fala um pouco do inglês. Excelente. E eu falo assim, gente, igual ela tem inúmeros outros jovens que eles vão para a limpeza, às vezes junto com a Mariana. Mas é o que você falou, nunca vai junto, né? E eu acho que esse é um recado também que é importante passar. Não se limitem, né? Não se limite, não fala porque todo mundo faz, porque todo mundo é assim mesmo, aquela coisa assim, é assim mesmo, né? Eu passei por isso, vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei, e na verdade, eu não planejei vir para cá, eu vim por causa da minha filha. E vim para ficar 4 meses e acabei que já estou aqui quase 3 anos. E qual foi a dificuldade? No trabalho. Sim. Aí você acaba, eu falei, mas isso daqui, gente, eu não vou colocar como, assim, não é opção, eu já fui imigrante. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava inglês, que eu fiz 4 anos de inglês no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu estava conversando com ela hoje. Sim. Cheguei lá e me senti totalmente perdida, que quando eu chegava, eu falava, how are you? Eu estava lá, how are you doing? Eu estou falando good morning, how are you? E ele está falando how are you doing? Não tem sentido disso, né? Eu fiquei 4 meses na limpeza. Falei, não é para mim. E eu, transição de carreira. Sim. A mesma coisa aconteceu aqui na Europa. Não é porque eu cheguei aqui que eu não conheço nada da Europa que eu tenho que fazer isso. Não. Eu tenho outras opções, então eu vou correr atrás delas. Então, né? Agora o Emul está aí para nos ajudar mais ainda. Gente, nós temos que finalizar. Nossa próxima convidada já está nos esperando. Diana, muito obrigada. Imagina, obrigada. Vai ser uma segunda rodada aí, gente. E essa vai ser uma mesa redonda com várias outras mulheres e ela vai